Vamos ouvir a senhora Elderli. Pode ir lá. Vamos ir lá no Ministério. Sim, sim, beleza, ótimo. Eu vou marcar então. Beleza. Beleza. A senhora Elderli Fidelis Castro Sá Leão Alves, presidente do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, Nação Mestiça, e presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Manaus, para prestar depoimento perante a CPI. Na condição de presidente do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro, a senhora Elderli Leão Alves constitui autoridade em questões de relações interraciais, especialmente na região norte, razão pela qual participou e participa de ações institucionais relativas ao uso da terra e à demarcação de áreas na Amazônia. Com a palavra, a senhora falou que precisava de 50 minutos, vai ter 60 minutos à sua disposição. Meu bom dia, né, a todos os presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, né, senador Plínio Valério, o qual é meu conterrâneo do Amazonas, né, onde a gente fez essa solicitação para ele, porque estavam nos massacrando, nos expulsando das nossas terras, e ele prontamente fez o convite, né, com a aprovação de vocês, no qual eu cumprimento a todo o plenário. Obrigado. E aí eu queria que fosse colocado agora o slide, né, da nossa apresentação, e aí a gente vai começar, primeiramente, dizendo quem é esse povo mestiço. Próximo, por favor. E é o nosso tema, né? Limpeza étnica contra o povo mestiço brasileiro. Próximo. O que é o mestiço? A origem do povo mestiço brasileiro. No Brasil, o povo mestiço se originou a partir da mestiçagem entre índios e brancos portugueses, processo que se repetiu difusamente pelo país e se ampliou com a mestiçagem dos pretos africanos. O mestiço brasileiro é conhecido como um povo e etnia oficialmente por lei nos estados do Amazonas, de Mato Grosso, da Paraíba e de Roraima e por diversos municípios. No estado do Amazonas, nos municípios de Altazes, Careiro da Várzea e Iranduba, o dia do mestiço é 27 de junho e é feriado municipal. Próximo. E aí aqui a gente mostra um quadro da mistura, o que é a mistura, né? Lá no nosso caso do Amazonas, né? Principalmente a mistura, né, do índio com branco, né? E também tem o cafuzo, o mulato, né? Essa é os mestiços do Brasil. Próximo. Povos mestiços existem em outros países. Metinatio, no Canadá, originado da mestiçagem entre índios do Canadá, brancos franceses e britânicos, colorados na África do Sul, de pretos sul-africanos e brancos holandeses. O reconhecimento legal do povo mestiço. Diversas leis reconhecem o povo mestiço brasileiro. E nós temos a lei do Estado do Amazonas, também na Constituição, no seu artigo 205, e a lei 3.044, de 21 de março de 2003. Temos também a lei 459, de 16 de 11 de 2016, do Mato Grosso. Da Paraíba, a lei 8.374, de 9 de 11 de 2007, da Paraíba. Estado de Roraima também existe, viu, senador, a lei aprovada que reconhece o povo mestiço como grupo étnico racial, que é a 613, de 9 de 10 de 2007. No município de Manaus, na lei orgânica do município, também reconhece na lei 934, de 6 de janeiro de 2006. Também no município de Boa Vista, a lei 908, de 2 de outubro de 2006. No município de Altazes, a 098, de 29 de 12 de 2011. No município de Burarema, na Bahia, a lei 711, de 11 de 12 de 2015. No município do Careiro da Várzea, a lei 451, de 28 de 8 de 2012. No município de Iranduba, 303, de 9 de 5 de 2016. Outras legislações brasileiras e portuguesas reconhecem tacitamente o mestiço. Próximo.
Aí o povo mestiço, né, em outros países, como no Canadá, né, reconhecido na Constituição como um povo nativo, ao lado dos índios e esquimós, pois descende dos índios originários. O povo mestiço também é reconhecido pela Declaração de Durban, assinado pelo Brasil. A Declaração de Durban, documento da Organização das Nações Unidas, ONU, que o Estado brasileiro é signatário, aprovado na 13ª Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrido na África em 2001, também reconhece povos mestiços e estes sofrem discriminação. Reconhecemos em muitos países a existência de uma população mestiça, de origens étnicas e raciais diversas, e sua valorosa contribuição para a promoção da tolerância e respeito nestas sociedades. Condenamos a discriminação de que são vítimas, especialmente por a natureza sutil dessa discriminação pode se fazer com que seja negada a sua existência. Questões Gerais, item 56. O direito originário do povo mestiço. O que é direito originário? É o direito que se tem decorrente da origem. Os povos atuais que descendem de outros povos têm direitos originários sobre suas terras, a cultura e outros legados desses povos. Este direito é anterior ao próprio reconhecimento de lei, ou seja, apenas reconhecido o direito. A lei não cria o direito. A Constituição Federal, no seu artigo 231 do caput, reconhece os índios os direitos originários sobre suas terras que tradicionalmente ocupam. Aos brasileiros descendentes de imigrantes que tenham reconhecimento de nacionalidade originário por lei estrangeira, no seu artigo 12, permite que acumule uma mais nacionalidade estrangeira sem perder a brasileira. O povo mestiço nunca invadiu terra dos índios. O direito de terras por índios, constante na legislação portuguesa, inclui todos os seus direitos a seus herdeiros e não faz distinção entre herdeiros índios e mestiços. A legislação brasileira registra mestiço e o seu convívio nas mesmas áreas que os índios. O decreto 8.580, de 8 de janeiro de 46, no seu artigo 1, os chefes de serviços de administração públicas e zonas sertanejas que admite índios e mestiços como os diaristas ou assalariado devem relacioná-lo mencionando filiação, idade, mesmo presumível e outros elementos característicos da individualidade de cada um. Mestiços não são índios, mas são um povo nativo, pois descende dos índios originários. Indígena significa hedrônimo, aquele que se origina dentro do nativo. Nativo significa nascer, pertencer, ser habitante original de um determinado local. Os índios originários miscigenaram-se com os brancos e europeus, e depois com os presos africanos, e outros povos gerando nativos mestiços. Estas uniões eram por frequente, algumas destas tornando-se célebres, como o casamento de português de Diogo Álvaro Corrêa, que recebeu o nome de índio Caramuru, com a índia Tupinambá Paraguaçu, que recebeu o nome português de Catarina, e do português Guilherme Valente e da índia Marari. Próximo. Racismo contra mestiço. O uso das ONGs tem sido um meio para a subordinação local a interesses estrangeiros. A atuação serve para coletar informações do país, influenciar as instituições locais, ideológicas e materialmente, destacando universidades, criar colaboradores, enfraquecer ou eliminar a identidade nacional, a fim de debilitar sua soberania local. Na década de 1930, por exemplo, o governo da Alemanha patrocinou uma expedição na Amazônia, com o objetivo de coletar informações para o governo nazista. Atualmente, o governo alemão
é um dos principais promotores do indigenismo no Brasil. Durante 13 anos, de 1996 a 2008, a FUNAI manteve cooperação técnica com o governo alemão por meio da KWF, que investiu cerca de 16 milhões num projeto de integração de proteção a populações e terras indígenas na Amazônia Legal. E aí a gente mostra aqui as diversas ONGs que atuam dentro do Brasil. E aí a gente destaca, né, Gaia Amazônia, Amazon, que já foi até Instituto Socioambiental. Inclusive, esses que estão embaixo são os patrocinadores do Instituto Socioambiental, que a gente fez questão de colocar, está inclusive no site do ISA. Os indigenistas promoveram a criação de territórios inclusivos para os índios, com consequente limpeza étnica do povo mestiço brasileiro, mesmo sendo também nativo. Demarcações visam, dentre outras, a impedir a miscigenação racial e mestiçagem. Dia do Mestiço. Em dezembro de 2005, o Estado do Amazonas instituiu o dia 27 de junho como o Dia do Mestiço, que reconhece como grupo étnico racial, ratificando a lei do Estado. A Prefeitura de Manaus já se manifestou ratificando o dia. Daí ficam algumas perguntas. Quem é mestiço? Qual o intuito de criar o Dia do Mestiço? Seria clarear o povo amazônico? E aí a gente coloca, né, essa edição aí, que foi tirada do Poranti, publicação do Conselho Indigenista, que é o CIMI, órgão anexo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, a gente vê que o CIMI, né, ele tenta depreciar o Dia do Mestiço. O indigenismo brasileiro assemelha-se ao indigenismo do apartheid sul-africano, defendendo territórios raciais e étnicos exclusivos sob o poder do Estado. E aí a gente tem, né, o idealizador do apartheid da África do Sul, e ele coloca o seguinte: a exigência principal dessa política é bem conhecida, a saber que não só deve haver separação entre áreas residenciais europeias e não europeias, mas também os diferentes grupos europeus, como os banto, o mestiço e o indiano, viverão em suas próprias áreas residenciais. Na verdade, o centro da política do apartheid está em que, como o banto não precisa mais do europeu, este tem de ser totalmente removido dos territórios nativos. Assim, não há política de opressão aqui, mas de criar uma situação nunca existiu para os bantus, isto é, que levando em consideração as suas línguas, tradições, histórias e diferentes comunidades nacionais, eles possam passar por um desenvolvimento próprio. Essa oportunidade surge para que eles, logo que divisão é posta entre eles e os europeus, dos quais não necessitam ser os imitadores nem capanga destes. E aí a gente coloca, né, as lideranças de territórios indígenas, né, lá no apartheid sul-africano, onde também eles pregaram a questão da divisão racial, né, onde o branco sempre é visto como opressor. Próximo. E aí nós temos um outro texto também, né, que é ideologista racista contra a mestiçagem e mestiço. A identidade nacional brasileira é mestiça. Eliminar a identidade mestiça brasileira visa enfraquecer a nacionalidade, unidade e soberania brasileira. No século XIX até metade do século XX, em universidades racistas eram pregadas assumidamente, afirmando que todas as raças brancas, índias, pretas, etc., eram superiores a ser mestiços. O discurso racista mudou a defesa da superioridade racial para a defesa da diversidade. A partir da segunda metade do século XX, a propaganda racista passou a ser a diversidade, seria, por essência superior, a homogeneidade, ou seja, uma sociedade formada, por exemplo, por índios brancos. E brancos seriam superior a uma forma só por mestiço que levariam à decadência. Um dos principais defensores dessa ideologia é Levi Strauss, onde uma ideologia defendida abertamente em universidades e outras instituições dentro do Brasil.
E aí a gente entra no tópico, a FUNAI prega a crença racista de que miscigenação gera decadência cultural. Uma das crenças do racismo científico é de que a miscigenação racial gera, geralmente, indivíduos geneticamente inferiores e, por isso, incapazes de manter a sua cultura de seus ancestrais de raça, considerando a decadência cultural dos mura-de-altazes decorrente dos séculos de intenso e violento contato com a sociedade regional, do forte processo de miscigenação, da carência alimentar, da difusão, o uso de bebidas alcoólicas, aquelas que aldeamente se encontram nesse processo dissolvido em tendência à ruptura com a vida comunitária. Silvia Regina, antropóloga, chefe do setor de identificação e análise da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, 1987. Próximo. E aí a gente entra também a questão do Estatuto da Igualdade Racial. Próximo. O Estatuto da Igualdade Racial faz a transformação oficial de um povo nativo americano em africano. Uma manifestação desta ideologia de eliminação política, o oficial do povo mestiço ocorre na classificação dos pardos como os negros no Estatuto da Igualdade Racial, que no seu artigo 1º, inciso 4º, é população negra. É o conjunto de pessoas que se declaram pretas e pardas, conforme o quesito cor e raça usado pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e que adotam a autodefinição análoga. Nunca o IBGE afirmou que nós, os pardos, éramos negros. Lá ele coloca claramente pretos, pardos, indígenas. Então, assim, o Estatuto nos classifica hoje, no Brasil, como negros. E aí a gente continua, o crime de genocídio não visa e nem necessita matar o corpo, seu objetivo é matar a identidade. O Estatuto Racial, ao eliminar oficialmente o povo nativo, viola o artigo 1º da Lei 2.888, de 56, e o artigo 2º da Convenção contra o Genocídio, ratificada pelo Brasil no Decreto 30.822, de 52. No presente artigo, a Convenção entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir o todo ou parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religião como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo à condição de inexistência capaz de ocasionar a destruição física ou parcial, adotar medida destinada a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar a transferência forçada de crianças para outro grupo. Próximo. Também o Supremo Tribunal Federal define o genocídio como um crime que tem por objetivo eliminar a existência do grupo étnico, racial ou religioso. O tipo penal do delito de genocídio protege em todas as suas modalidades, bem como jurídico, coletivo ou transindividual, figurado na existência do grupo racial, étnico ou religioso, ao qual posta em seu risco de ações que podem também ser ofensivas a bens jurídicos individuais, como o direito à vida, à integridade física ou mental, à liberdade e locomoção. Tratados de direitos humanos têm um caráter superlegal, ou seja, estão acima das leis ordinárias, como o Estatuto da Igualdade Racial. O povo mestiço brasileiro é reconhecido como grupo étnico pela Lei 3.044 de 2006 no Amazonas. O Estado do Amazonas reconhece os mestiços como grupo étnico, racial e sujeito típico de direito amazônico. Também é conhecido em outros estados e municípios. Mestiços são pardos. Ao classificá-los como negros, o Estatuto da Igualdade Racial, além de genocídio, ataca o caráter nativo do povo mestiço brasileiro. O IBGE estimulou pardos a se declararem indígenas. E aí a gente mostra, né, a desigualdade social, aí o quadro do IBGE, né? E aí eles colocam, né, a classificação, aquilo que a gente falou para vocês, né, e fala o seguinte: IBGE informa dados sobre pardos e pretos separadamente. Atualmente, porém,
limita o acesso a informações específicas sobre pardos, o que prejudica políticas públicas para o povo mestiço brasileiro e informações sobre quanto pardos estão virando índios. A Declaração de Durban afirma que um dos grupos de vítimas racistas deve ser desagregado. A coleta e a desagregação dos dados, pesquisas e estudo. O Estado coletaram, compilaram, analisaram, dissemilaram e publicaram dados estatísticos confiáveis em níveis locais e nacional e tomaram todas as suas medidas necessárias para avaliar periodicamente a situação dos indivíduos que são vítimas de racismo, discriminação e xenofobia. Próximo. O questionário do censo do IBGE preparado estimulou pardos a se declarar indígena. Caso um pardo ou não índio vivendo em uma área considerada indígena respondesse não ser indígenas, os recenseadores foram orientados a perguntar novamente se você era indígena, ou seja, estimulando a população mestiça a virar indígena. Próximo. Limpeza étnica. O povo mestiço não defende território exclusivo, defende não ser expulso do seu território. Próximo. O Estado brasileiro é signatário de convenções internacionais sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, em qual o seu artigo estabelece. Os Estados partes, especialmente, condenam a segregação racial e a apartheid, comprometendo-se a proibir a eliminação nos territórios sob sua jurisdição a prática dessa natureza. Próximo. Toda pessoa tem o direito livremente de circular e escolher sua residência no interior de um Estado. Próximo. Ações da FUNAI contra o povo mestiço. Incentivar mestiço a virar indígenas, expulsar à força, inviabilizar a sua economia, por exemplo, criar território exclusivo em áreas produtivas, como a produção do leite em Altazes, do peixe ornamental em Barcelos, da produção do arroz em Roraima, eliminando a produção. O povo mestiço migra facilmente, novo avanço dos povos indígenas, inviabilizando de ter acesso, por exemplo, à criação de território exclusivo para os índios, onde as estradas, ou incluindo rios dentro do limite de área de demarcação, ocorre no Rio Mutuca, em Altazes. Constrangimento moral, por exemplo, o uso de termo invasor, intruso, homem branco, para significar que você chegou depois, e não é o caso dos pardos, né, que foram já há mais de 500 anos, a partir do momento da mistura dos portugueses, nascemos nós, o povo mestiço. Próximo. Mestiços virando índios. Vamos lá. O crescimento da população autodeclarada indígena em Altazes, Careiro da Várzea e Manaus. E aí o censo coloca 2010, né? No Brasil existia 896.917. Aí agora vamos lá para 2022. 1.693.535. Vamos agora para Altazes. Lá, exatamente. Lá existia, em 2010, né, 6.877 índios, né? Olha o censo de 22, 20.442. E aí nós temos ali no Careiro da Várzea, existia 494, né? Hoje nós temos 2.453. E aí a gente coloca até em percentual, né, o crescimento também, né? Seria 22% da população, hoje são 49,16% da população em Altazes. Em Manaus, né, até saiu na Rede Globo, né, a gente tinha cerca de 4.040 índios. Hoje nós temos em Manaus 71.713, né, e aí a gente coloca aí que a FUNAI sai demarcando as terras no Amazonas, mas o crescimento dos índios indo para a cidade aumentou bastante conforme, né, o próprio IBGE, né, a fonte é o próprio IBGE que a gente tirou. Próximo.
Altazes e Careiro da Várzea. A FUNAI quer criar terras indígenas, onde já existe um território do povo mestiço reconhecido por lei. Os territórios do município de Altazes, Careiro, Iranduba e Manaus são reconhecidos por leis como território do povo mestiço brasileiro, mas a FUNAI pretende criar território exclusivo para índios e ampliar terras indígenas já existentes sobre o território do povo. O Ministério Público Federal também atua nas questões que envolvam índios no Amazonas, como se a legislação do povo mestiço não vigorasse e este não tivesse direito originário sobre seus territórios reconhecidos e não fosse parte para tratar de assuntos, por exemplo, a exploração do potássio. Então, assim, nesse quesito aí, a questão do potássio, a empresa foi lá em Altazes, e aí o que foi feita a proposta lá? Os indígenas queriam 50% do lucro da empresa que ia implantar o potássio em Altazes. E o potássio está distante, cerca de 10 quilômetros da pretensão de área indígena. Tá? Porque o que acontece também é que a FUNAI coloca em órgãos públicos a questão que já há homologação e não pretensão de terra indígena. Próximo. E aí a gente colocou um gráfico, né? Tá. Acho que é a próximo. Ações da FUNAI contra o povo mestiço. O estado do Amazonas possui 50% de seu território demarcado como terra indígena. Né? Nosso acervo, a gente pegou do INCRA, da Fundiária e do IBGE. O município de Altazes possui 9 terras indígenas já demarcadas, uma área total de 14.164 hectares e uma população de 1.362 residentes na aldeia. Né? E aí a gente coloca as áreas, né? A área de São Pedro, né? São 93 indígenas que tem lá na Padre, 22, Miguel Josefa tem 448, Paracatuba tem 134, o Natal tem 118, São Félix tem 172, Ucuia tem 77, Patauá tem 47 indígenas. Ações aí, após o estudo realizado por antropólogos em terras produtivas de Altazes, Careiro da Várzea e FUNAI, junto com o IBAMA, o Ministério Público vem trabalhando juntos a fim de demarcar mais de 16 terras produtivas nos municípios que são Pociano, né? O Pociano, eles querem demarcar, assim, tem 225 indígenas, né? Aí temos Cessaíma, né? O Cessaíma é importante ressaltar que a gente conseguiu, através do governo, né, um asfalto para escoar a produção e as crianças conseguirem chegar às escolas, e onde está inviabilizado pelo IBAMA, porque em 3 quilômetros está demarcado lá pela FUNAI como terra indígena. Né? Próximo. O TI em processo administrativo, né, da demarcação. Né? Então, temos o Capivara, Murutanga, a Pipica, Guapenu, Itautinga, né, cerca de 103.050 habitantes. Aí temos em Altazes, né, que a Pipica é o Lago do Jacaré, que é no município de Altazes. Temos também o Guapenu, que é em Altazes, e o Itautinga, que é em Altazes. TI sem o perímetro de ocupação. Então, temos o Lago do Pauru, Ferro Velho, Pantaleão, Sampaio, Nova Olinda, Taquara, Terra Preta, Tucuxi, Remanso. Aí o que acontece, né? O CIMI, né, ele já fornece essas informações, aí entra o Ministério Público e depois entra a FUNAI, né, pedindo a demarcação. Aí o que acontece, presidente? Hoje, como não há processo de demarcação, eu viro indígena, crio uma associação indígena, e aí eu vou lá na FUNAI pedir que haja demarcação nessa área. É o caso, inclusive, onde está o potássio. Lá uma família virou indígena, aí botou uma placa lá, Associação Indígena tal, e aí agora requer que seja transformada em área indígena. Próximo. No mapa, né, a gente mostra a área de pretensão do Pociano. Olha a área do Pociano, à direita, abaixo do Cessaíma, à esquerda, prefazendo uma área de
13.109 hectares entre os municípios de Altazes e Careiro da Várzea, próximo da terra indígena do Gavião. Essas duas regiões foram impulsionadas pela terra indígena Gavião para suas eventuais demarcações. Pouco abaixo do rio Mutuca, e tem o Apipica, com uma área de pretensão de 9.500 hectares. Observamos que não há limite para essas demarcações, visto que surgem laudos comprobatórios para as regiões extremamente, onde não identificam, e logo ao longo dos anos, surgem novas extremidades de pretensões. E aí a ideia, o que acontece, é fazer igual o Raposo Serra do Sol, terra contínua. Quem está no meio, né, tem que ser expulso das suas terras. Próximo. O mapa do Soares, Urucurutuba, Ijoari e Murutinga, Tracajá. Essas regiões localizadas no Altar Açu e Altar Mirim abrangem cerca de 83.479 hectares, abrangindo toda a região do Potássio de Altazes. Próximo. No gráfico abaixo, observa-se que 37% das terras do município de Altazes encontram-se em estudo ou processo judicial, aguardando o processo legal para homologação das terras produtivas, como terras indígenas. E aí a gente vê que 37%, né, após todo o processo, acaba com o município de Altazes de toda a sua produção e a expulsão do povo mestiço. Próximo. Dos relatos. E aí a gente tem vários gráficos, né, a imensidão que está sendo essas demarcações. Esse aqui é um mapa, né, do ramal do Cissaíma. Aí pode passar o próximo, por favor. Pode passar o vídeo. Então, só o som. Vou mostrar aqui para a senhora o mapa, que começaria a partir esse ponto aqui, esse ramal aqui, ele é o do Meriti. E essa direita aqui começa o ramal do Cissaíma. Eu tenho essa primeira curva, certo? Por aqui prossegue normal. Só que aqui, dentro dessa área aqui branca, ela está demarcada como uma área indígena, tá? Lá para o Ibama, tá ok? E esse está sendo o problema. E depois disso, desse entorno aqui de 2,27 quilômetros, continua o ramal, tá normal, tá bom? O impasse está sendo esse aqui. Estou lhe mostrando aqui, esse aqui foi o documento que o setor ambiental da CEINFRA nos apresentou, tá bom? Pois é, esse vídeo é um engenheiro responsável da empresa que a gente, após lutar desde 2020 para trazer o asfalto para o ramal do Cissaíma, né, está nesse entrave. Mesmo existindo o fato das leis que protegem esse povo, né, a gente... E a FUNAI, o que acontece? A FUNAI, ela manda para esses órgãos que dão as licenças ambientais, como o IBAMA, IPAAM, que já é área demarcada. E são áreas em pretensões, conforme a gente fez a exposição aqui. E aí, com isso, impede, né, a construção da nossa BR-319, impede também esse ramal, que já está tudo providenciado pelo governo do Estado para ser feito. Mas aí está impedido pela IBAMA, porque tem 2,7 quilômetros que está, segundo eles informaram, a FUNAI disse que já é terra indígena. Então, é imprescindível que a FUNAI já está, inclusive, convocada, né, segundo o nosso relator, para vir para essa CPI. Por que ela manda para os órgãos públicos municipais, estadual e federal, que já são terras indígenas, que não foram ainda homologadas nem assinados pelo presidente? Próximo vídeo. Não é finalidade da FUNAI, nem do INSS, estimular pessoas a virarem índios. Pode passar esse vídeo aí, por favor. Isso aí foi uma audiência, né, lá no município de Altazes, né, convocado pela Câmara. A próxima pergunta com o senhor Abre dos Santos, que representa toda a comunidade de Urucurutuba. Lembrando que são 2 minutos para elaboração
boa tarde a todos, toda a comitiva, prefeito, os demais amigos que estão aqui ouvindo. A minha pergunta, a professora, você não dela, mas ela falou tudo, era o que eu ia perguntar. Como a pessoa pode ter dois registros? Não existe uma fiscalização, doutor Paulo, que possa fazer nas aldeias para ver qual são os registros, porque lá no Coituba foi montado a aldeia. Aí é tirado o RNI pelo registro branco. Não é contra a lei, não existe lei que se diz que é falsificar documento é crime. Então, para mim, é crime. Isso aí é crime. Então, era isso que eu ia perguntar, mas ela já falou tudo, né? Aí, mais eu agradeço a oportunidade, viu? Então, E aí, ó, esse senhor já começa as denúncias, né? Que os mestiços virando indígena, né? E aí, a gente trouxe essa audiência. Próximo, por favor. Ainda tem mais. Boa tarde. Isso aí lá do Careiro da Várzea. Eu sou a Maria Alcilene Silva dos Anjos, amazonense, natural de Careiro da Várzea. E tenho 54 anos. Quero compartilhar um pouco da história do que vivo aqui neste município há 53 anos. Há 54 anos, desculpa. E então nasci e me criei aqui, ouvindo meus antepassados contarem a história, né, que nós somos mestiços. E nós tínhamos conhecimento de 2 aldeias somente aqui no município de Altazes, extrema com o nosso município. E somente essas 2 aldeias. Então nós somos mestiços. Nossos pais eram criadores daqui, plantavam, colhiam. Então a gente foi nascido e criado aqui, nunca ouvimos falar que existia aldeia por aqui. E de um certo tempo para cá começou a influência. O pessoal passando por aqui querendo transformar os mestiços em indígenas, por causa de benefícios. Inclusive um parente nosso aqui, como ele começou a se envolver com a justiça, fazer coisas erradas, e por causa da justiça, o pessoal começaram a botar na cabeça dele que ele se fosse passasse índio, ele ia se livrar da justiça porque tinha advogado de graça, e ele não ia ser preso. E foi quando ele começou a iludir também as pessoas. Passava nas casas iludindo as pessoas para se tornarem índios, que iam ter melhoria de atendimento de saúde, muitos recursos, como cesta básica, enfim. Era um argumento que eles usavam. Inclusive, eram os funcionários mesmo da FUNAI, que trabalhavam por Altazes, que deu apoio também por aqui e começou a fazer rani de algumas pessoas por aqui. E assim foi aumentando esse aldeado por aqui, como eles dizem, né? E assim a gente foi já procurando os nossos direitos, que já queriam entrar na nossa terra, que já queriam fazer demarcação, e a gente foi à luta, e como estamos até hoje na luta, para defender o que é nosso. A gente não vai deixar, e a gente fica triste o que acontece, que a gente se criou. Nosso terreno já tem mais de 100 anos, e a gente nasceu e se criou aqui. Nunca teve essas coisas, nunca teve aldeia aqui por perto, não tem índio, todos são mestiços, mistura do caboclo com português, com italiano, ou seja, mistura do caboclo com branco. Então todos somos índios, mestiços, não existe índio. Então eu quero dizer que a nossa terra, ela permanece nossa também, e nós não queremos perdê-los. Porque a gente trabalha, a gente colhe, a gente cria
E nós dependemos dessa para nossa sobrevivência, tanto nossa como dos nossos filhos, netos e pessoal da nossa família. Então a gente fica triste por isso. E esses funcionários da FUNAI, que eles trabalhavam em Altazes, eles influíram muitas pessoas por aqui. Inclusive dando assistência para o povo mestiço virar índios aqui mesmo. E a gente ainda foi em Altazes para conversar com eles, mas eles apontavam, alegando que a gente estava tomando a terra do índio. E, na verdade, nós temos conhecimento que a terra é dos mestiços aqui, nada de índio. E nós estamos enfrentando essa barreira desde 2005, eu acho, ou antes. Eu não tenho muita lembrança em que ano foi, mas já faz algum tempo, já faz mais de 20 anos que a gente vem enfrentando essa barreira. E eu peço que as autoridades que tomam providência e olhem o nosso lado dos ribeirinhos mestiços, né, que nós estamos nessa luta para defender o que é nosso também, que nós temos como direito, mestiços. E então é assim que está acontecendo no nosso município. Pessoas que são mestiços estão virando índios, por motivo de interesse. E muito obrigada. Boa tarde. Próximo. Boa tarde. Próximo. Não, próximo. Bom dia. De Altazes. Vim aqui fazer esse pequeno relato. Meu nome é Mirna Mendonça da Silva. Sou presidente do Núcleo Pardo Mestiço Brasileiro, aqui em Altazes. Represento a nação mestiça em nome de todos os mestiços de Altazes que estão sofrendo com esse descaso por conta da demarcação, por conta das pessoas que estão em dúvida ou então estão desinquietas a saber a nossa incerteza da nossa vida daqui para frente. Não sei se ficamos na nossa terra ou se vamos ser expulsos como as pessoas que já foram. Duas famílias, uma família do Mutuca, onde se localizava no Cabeça, chamado de Cururu, que tem pretensão à demarcação. Antes mesmo de sair a demarcação, foi expulso uma família. No Capivara foi expulso também outra família, antes de surgir a demarcação. Então a gente fica nessa incerteza de também sair da nossa terra. Então por isso nós somos uma resistência, porque poucos da população de Altazes estão lutando, outros preferem virar índio do que lutar pelos seus direitos de mestiço. Então a gente sofre esse descaso aí, porque para ser índio é muito atrativo, é muita coisa fácil, e depois eles comprometem o futuro da nossa nação, que está comprometendo cada vez mais. Que aumentando os índios, aumenta a possibilidade de ter demarcação mais ainda nas nossas terras. Então nós somos uma resistência. E todas as pessoas que lutam pela sua identidade mestiça estão de parabéns, porque não é fácil, é sofrido. Nós recebemos muitas represárias de todos. E perseguição, não podemos trabalhar nas nossas terras, não podemos nem respirar. E muitas vezes nem dormir, porque a gente fica sem dormir com a incerteza de um dia estar nas nossas terras, outro dia não ser mais nosso. E aí eu peço um apelo, há 12 anos eu fico esperando pela sua oportunidade de as autoridades ouvirem a gente. E hoje as autoridades abriram esse espaço aí. Eu peço para o mundo, para o Brasil, para os políticos que podem fazer alguma coisa pela gente, pelo nosso povo, que estamos sendo esquecidos, a nossa identidade está sendo esquecida, querem fazer um genocídio da nossa identidade mestiça, não respeitando nossos direitos de cidadania brasileira, como a gente não fosse dessa nação, a gente fosse de outra para ser expulso. Não temos para onde ir. Então gostaria que as autoridades fizessem alguma coisa. Eu sou da área do Mutuca, onde tem pretensão de demarcação, que é
no Ponciano, eles querem acrescentar a aldeia, mas tem muita gente lá. E eu peço investigação, que o mundo investigue, que as autoridades investiguem o que está acontecendo, porque tem muitas coisas ilegais. Eu peço que tenha essa fiscalização, que eu sei que muita coisa vai ser descoberta e a gente pode ter uma chance de ficar nas nossas terras, porque agora eu não vejo nenhuma. Nós estamos emparedados e amassados, nós estamos sendo misgalhados pela FUNAI e todos os órgãos juntos contra nós. E a gente não tem... Nós temos a única chance hoje de falar o nosso sofrimento. E é muita gente, a gente não pode produzir, a gente não pode fazer nada. Sendo que os índios falam tanto em preservação e eles não preservam. E a FUNAI, ela protege os índios que fazem crime ambiental. Mas quando o mestiço faz, ele é punido. Então eu acho que a lei é feita para todos. Nós vivemos em um mundo que não tem respeito pelo mestiço. O Brasil está massacrando os mestiços, não está respeitando a nossa identidade. E eu quero aqui que o mundo saiba o que está acontecendo com a gente. Eu peço uma investigação, eu peço que nos ajude, porque muita gente vai sofrer, a gente vai ser esquecido e vai ser tarde demais. E eu peço, o meu medo é que a gente perca a nossa esperança de viver em um lugar onde a gente cresceu, onde meus pais cresceram, onde meus avós, e hoje a gente não pode dizer que é nosso, e nem nossos filhos a gente pode dizer, sendo que a gente não invadiu terra dos índios, foi os índios que nos gerou, e hoje ele quer descartar a gente do Brasil. Não, esse é outra senhorinha dando depoimento dela. Pula. Não. E não esqueça também. Mas aquele é importante, que ele cita o nome. Volta lá, que ele cita o nome do da FUNAI, aquele lá. Volta lá para aquele do Paulo. Do Hudson. Tá. Deixa eu só ver se é esse que é do que ele cita o nome dos funcionários da FUNAI. Tem um anterior? Próximo. Mostra só o dele aí. Vamos ver se é esse. E não esqueça também de colocar lá o nome do João Marques de Souza, que ele que é o pescador daqui do pessoal da FUNAI e pega o... Esse? Cortou? Eu sou Paulo Belo Marinho. Era o anterior. Aquele lá que ele está dando nome. Ele vai dar o nome da FUNAI que faz os nomes do... Esse aí. Tá, próximo então. Vamos ver. E não esqueça também de colocar lá o nome do João Marques de Souza, que ele que é o pescador daqui do pessoal da FUNAI e pega o pessoal para levar para fazer o rani lá na FUNAI, lá com o Hudson e o Caleb. Isso, próximo. Vai. Próximo. Vai, próximo. Vai. Esse aí foi expulso da terra. Deixa eu ver de ver lá. Tá, pode ir. Próximo. Essa que mandou que eu te ouvi. Tá, vai. Próximo. Próximo. Aquele último que eu te mandei, que é esse que ele quer ver. O último. Pode. Não, é na apresentação mesmo, o dele. Enquanto localiza, que a gente só quer adiantar, passar o último vídeo, que é exatamente a Polícia Federal expulsando. O que acontece? A gente não vem aqui para não dar cumprimento. De uma forma ou de outra, a gente vai cumprir a decisão judicial. Sabe por quê? Porque eu preciso dar satisfação para o juízo.
O senhor entendeu? Entendi. Então, a fase de vocês questionarem eventualmente é em outro momento. Advogado. Tá bom? Com o seu advogado, com o defensor público, aí fica a critério dos senhores. Tá? O que a gente vai fazer é dar cumprimento. A gente vai dar cumprimento de uma forma mansa e pacífica, depende de vocês. Não, eu não brigo com ninguém. Que a decisão judicial, ela inclusive permite que mate o gado de vocês e distribua. Por isso que a gente vinha já com antecedência dizendo, olha, comunica que a gente vai vir aqui dar cumprimento. Então, nós estamos nessa fase do cumprimento. A fase de discutir o mérito já cessou. Isso vocês podem fazer nos autos. Se a juíza disser que isso aqui pertence a vocês posteriormente, eu tenho certeza que nenhum de nós vai vir aqui brigar com vocês. Mas hoje tem uma determinação judicial e a gente vai dar cumprimento. Tá bom? Que vocês fiquem cientes disso. Vocês têm um prazo de 5 horas a contar de agora. Mesmo que vocês não assinem, que nem é um direito de vocês, mas a gente pega testemunha, está certificado, isso aí não faz diferença nenhuma. Só entendeu? Isso não faz diferença. Para a gente estar certificado, vai dar cumprimento do mesmo jeito. O que eu espero que vocês é que vocês retirem o máximo de coisas que a juíza permitiu dentro desse prazo. Tá bom? A gente vai voltar aqui, a gente vai fazer outra incursão, mais tarde vem de novo, quando der o prazo a gente vai retornar e já espero que vocês tenham retirado o máximo de coisas possível. O que está em jogo aqui é o terreno. Sim. As benfeitorias que vocês fizeram, a juíza permite que vocês retirem. Então façam isso, depois discutam nos autos. Se eventualmente tiver algum tipo de recurso ainda cabível, vocês vão fazer nos autos. Entenderam? Se lá na frente vocês conseguirem mérito, voltam. Se não, acabou. A gente não veio pra cá pra discutir o processo. Tá certo? Pode falar. Essa casa monstra aí. A minha vontade era tirar, mas não tem como tirar em 5 horas. Infelizmente o senhor vai perder. O senhor pode questionar na justiça, por exemplo, algum tipo de indenização pela benfeitoria que o senhor fez. Já que o senhor tem um advogado, ele vai lhe explicar isso. Se eventualmente a juíza entender que o senhor tem direito a algum tipo de indenização, ela vai conceder. Entendeu? Sim. Se ela disser, não, vocês usufruíram do terreno durante um longo tempo, já está incluso. Não vou entrar nesse mérito, nem disso. A Polícia Federal não está aqui para discutir o processo. Tá bom? A gente veio para dar cumprimento no item que a juíza determina a reintegração de posse juntamente com a FUNAI. Então, entendo, não é pessoal, não tenho nada contra os senhores, nem conheço os senhores. A gente veio cumprir uma ordem judicial e espero que da forma mansa e pacífica. Tá bom, gente? Beleza? Tá bom. Estamos ajustados? Daqui 5 horas a gente retorna aí, tá? Tá bom. Façam de tudo para resolver essa situação de vocês, se não... Resolver a situação em 5 horas, 15 cabeças de gado, casa, filho. E assim foi aquele depoimento da senhora Elaine, lá atrás, com o de amarelo, foi a mesma coisa, 5 horas. É muito fácil, né, de mandar buscar a justiça. Imagina, a juíza já deu a liminar, aí o pobre, coitado, não tem nem como se deslocar, vai atrás de advogado para contestar uma decisão de um aparelhamento que existe há décadas. Por favor, a gente vai já para as perguntas. Pode encerrar. Aí o que acontece, né? Esse é um exemplo claro, o seu Antônio, que ele fez um vídeo também, mas devido ao tempo, né, a gente já só passou a finalização, faz 1 ano que ele foi expulso, ele está pelo beiradão, e ainda tem uma ordem que ele não pode chegar nem perto da casa dele. E tem outros casos também, né, que a mesma juíza Jaisa Flais, da Vara Federal no Amazonas, também expulsou o Alain, né? Deu 7 dias para ele tirar todo o seu gado, que a maioria de criação no estado do Amazonas, no Careiro, é de gado. Então, ele deu para os índios, e sem ser demarcadas as áreas. Então, essa é a pura realidade que o povo mestiço sofre no estado do Amazonas. Obrigado também, agradecer, né, a oportunidade dada para que o povo tenha o direito de ser ouvido e pregar os seus direitos do povo mestiço está sendo violado no estado do Amazonas, como também na Bahia e no Mato Grosso também, que lá no Mato Grosso, inclusive, quer dar uma área que vai abranger Mato Grosso e chegar até o Pará para 2 indígenas. Obrigada.
A gente que agradece e vai abrir para a senadora Damares, senador Chico, para ver. Nós vamos, nessa sessão, praticamente encerrar essa fase de depoimento, porque a gente já tem, como disse o nosso relator, já temos indícios, já temos até provas para a gente partir para outra fase, que é chamar esse pessoal aqui e começar a perguntar, fazer as perguntas a eles. Vocês veem aquilo que a gente vem dizendo. Aí vocês viram, ó, federal executando, o judiciário mandou, que a ONG forjou e que a FUNAI oficializou. Há um conluio, é uma coisa completa. É bom que o brasileiro e a brasileira saibam da dificuldade que a gente encontra e esbarra. Nós vamos cumprir com a nossa missão, que é essa de mostrar a realidade. No final, jogar luz nessa escuridão. E nesse inteirinho aí, nós vamos começar, sim, a incomodar essa gente, porque é a nossa função. Com a palavra, a senadora Damares. Senadora, eu não vou fazer pergunta, não. Eu só vou manifestar a minha profunda tristeza. Dona Ilderli, a senhora trouxe aqui slides. Cada slide seu dá uma tese de doutorado no Brasil. A senhora compartilhou hoje conhecimento. Eu gostaria muito que essa audiência pública fosse por diversas vezes reprisada na TV Senado, porque a senhora nos desperta para um tema extremamente grave. Os mestiços estão sendo discriminados e perseguidos nesta nação. Essa é uma nação mestiça, eu sou mestiça. E eu confesso para a senhora que eu estou há anos na militância de direitos humanos e eu os deixei para trás. Eu conhecia esse problema todo, mas eu não tinha me aprofundado. Tamanha tristeza de vocês. O que eu vi aqui foi a total falta de respeito ao princípio da dignidade humana. Eu não vi bandidos naquela tela, eu vi homens com mãos calejadas. Eu vi mulheres com mãos calejadas. Homens que estão no campo, homens que estão trabalhando há dezenas e dezenas de anos, que já herdaram dos seus pais, estão ali. Mulheres que sofrem, mulheres que ficam sol a sol sofrendo lá e agora são discriminadas e perseguidas. Eu quero mandar um abraço a todos vocês lá. E eu acho que nós, Senado, aqui, vamos precisar fazer essa discussão. Tão logo, a CPI ela tem um prazo, mas a gente não vai deixar esse tema morrer. Eu sou defensora dos povos indígenas, todo mundo conhece a minha militância, eu sou mãe de indígena, eu estou com os povos indígenas, mas eu não posso admitir, a senhora abre os nossos olhos hoje, de que em detrimento de um povo, o outro está sofrendo. Não, essa é uma nação de todos nós. É uma nação de todos. E lamento, dona Ilderli, que a gente tenha sido surpreendido hoje, chocado. Eu estava incomodada aqui na cadeira. Teve um momento que a senhora me tirou o fôlego. Eu vi o general Mourão, que é um mestiço, incomodado aqui na cadeira. Todos que estão aqui estão incomodados. Não desista da sua luta. Nós vamos dar eco à sua voz. Leva um abraço a todos eles. Diga a eles que eles são brasileiros, sim. Eles fazem parte dessa nação. E nós vamos trabalhar esse tema aqui dentro do Senado, nessa CPI, pós-CPI, de que os mestiços não sejam tão discriminados como estão sendo e tão perseguidos. Fica firme na sua luta. E eu só peço perdão de não ter visto vocês antes. Só peço perdão. Com a palavra, a senhora Ilderli. Isso aí senadora Damares, isso nos emociona, porque esta casa está ouvindo o povo mestiço. Eu digo que lá no Ciamiçu, eles foram expulsos, e na época Dilma deu um kit lona e mandou eles, 3.000 famílias para a beira da estrada, e deu para 400 índios o local do Ciamiçu. Nós do Amazonas, se formos expulsos, nós não temos estrada. Lá a gente mora na beira do rio. Nós vamos morar o quê? Aonde vamos morar? Dentro do rio? Então nós queremos o nosso direito assegurados. A não ser que a gente mora em boia, nossa população mestiça. Tendo em vista que a estrada lá são rios. Senador Chico Rodrigues.
Com a palavra o senador Chico Rodrigues. Meu caro senador Plínio Valério, a gente percebe, inclusive, em cada sessão dessa, a gravidade que tem com relação a esse tema. A senadora acabou aqui de pedir perdão por não ter ainda se debruçado sobre essa questão dos mestiços, mas, senadora, nem se preocupa, que todo mundo sabe da tua luta e, mais que tudo, o que às vezes nos chama a atenção é exatamente por que esse apartheid que está se querendo criar no Brasil é tão grande. Tem a questão dos quilombolas também, a questão dos mestiços, a questão dos índios, a questão dos negros, a questão dos brancos, a questão dos olhos azuis, a questão, sabe, todas esses segmentos da sociedade brasileira, né, hoje estão, na verdade, assustados por uma política que não é uma política de governo, porque isso já vem se arrastando há anos. Esse tema já vem se arrastando há anos. Ninguém pode apontar o dedo para o governo A ou B, não pode. Mas tem que haver o Congresso Nacional, o Senado da República, a Câmara Alta desse país, tem que encontrar um meio extremamente vigoroso e rigoroso para que nós não continuemos vivendo nessa situação. Por exemplo, falou aqui o senador Plínio Valério, em relação ao nosso estado de Roraima, 48% do estado de Roraima é área já demarcada. Um estado de 222 mil quilômetros quadrados. Repetindo, 222 mil quilômetros quadrados. E se você fizer uma CPI também, para ver como vivem, mesmo depois dos atos do governo, este ano, aí vamos ter que referir a esse ano, eu que sou da base, tenho que dizer, né, em relação aos índios e Yanomamis, a situação deles não melhorou 1 milímetro. Saíram os garimpeiros, mas os investimentos e assistência a eles lá dentro estão da mesma forma ou pior do que era antes. Né? Eu, inclusive, na comissão externa, da qual presidi, entre os meses de abril e junho, eu fiz um questionamento à ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, por que eles não acompanhavam a assistência do governo federal em relação às cestas básicas que eles estavam levando para as comunidades. Ela falou, não, as cestas estão alimentando os índios, elas são importantes e tal. Claro que elas são importantes, eu não tenho dúvida disso. A pessoa, quando busca o alimento, ele busca porque tem necessidade. E as cestas básicas, o Programa Nacional, Estadual e Municipal de Cestas Básicas, é exatamente para atender as pessoas que estão nessa linha da fome. Mas nas áreas, os indígenas, né, nem pesquisar como vivem e o que comem, o que fazem os indígenas, eles fizeram, nem estão fazendo agora também. E aí eu perguntei para ela, olha, eu estive na base aérea, antes do deslocamento para a área indígena dos Yanomamis, dos Surucucus, acompanhei lá na Conab também a preparação da cesta básica para ir para eles, e tinha macarrão, arroz, farinha, aí vem jabá, também colocaram, tinha nas cestas básicas a sardinha, né? E aí, é lógico, eu falei, o índio não come jabá, que eu saiba, principalmente os Yanomamis. Pô, eu conheço há quase 40 anos a convivência deles. Sardinha, eles não sabem nem o que é uma lata, né?
aqueles que estão lá mais, que são primitivos, eu chamei de primitivos, aí a imprensa bateu forte em mim, falando que eu estava subestimando os indígenas. Não tem nada a ver, são os mais antigos, são os originários que estão ali. O intuito foi absolutamente esse, apenas esse, né? Pois bem, conversei com o pessoal lá que estavam fazendo a entrega das cestas básicas, lá na área dos Yanomamis, né, em várias comunidades. E eles diziam, pessoal da aeronáutica, olha, senador, quando eles pegam a lata, eles abrem o saco, rasgam o saco e tal, e abrem a lata, e pegam na lata de sardinha, eles ficam batendo e não sabem nem o que é que tem ali dentro, eles ficam batendo e jogam fora, eles saem jogando fora. E o jabá, eles pegam, né, aí ficam chupando a carne. Eles não têm o hábito de cozinhar, é porque eles não conhecem o jabá, ou seja, pequenos detalhes é bom que sejam ditos para ver que hoje, eu queria chegar, era do hoje, né, a assistência que devem receber os índios Yanomamis não está sendo feita pela própria FUNAI e pelo Ministério dos Povos Originários. Eu estou dizendo porque vi em loco, eu vi com meus próprios olhos, eu acompanho no Estado. Então, todas essas questões dessas ONGs, o que eles estão fazendo, a presença deles, eu digo até, às vezes, comento, se essas ONGs fossem tão eficientes, todos os problemas que estão acontecendo hoje não teriam acontecido. Eles teriam relatado, e, enfim. Então, lá no nosso estado, para vocês terem ideia, tem mais de 80 ONGs. Deixa eu repetir, mais de 80 ONGs, de todo tamanho, para todo gosto que vocês imaginarem. Agora, o tema específico, que é a proteção dos povos originários, você não acompanha, não vê, né? Então, esse caso específico aí dos mestiços, eu sinceramente, nós temos que trabalhar, o relator vai se debruçar, vai em loco, nós devemos ir à área também para acompanhar todos os temas referentes à CPI, mas eu particularmente, meu caro senador Márcio, eu acho que todo mundo é ser humano, todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? E esse apartheid que está transformando o nosso país, isso é muito ruim. Um país pacífico, a vida toda não tem conflitos, um país unido. Somos hoje o Brasil exatamente pela união dos portugueses, né, que não fizeram a divisão com os europeus, né, dos mais europeus, espanhóis, enfim, e os outros. Então, hoje nós somos uma república federativa, onde os interesses, né, são em torno exatamente do nosso país, dos nossos habitantes, dos 214 milhões, sei lá, de brasileiros que existem, né? Então, essas pequenas... Quando eu vejo, demarca mais um pedaço, tem uma confusão com o quilombola, aí, porra, vem cá, esse vai terminar quando? Quando vai acabar isso, entendeu? Nós estamos agora votando o marco temporal. O marco temporal, meu Deus do céu, resolve definitivamente essa questão. E aí sim, vamos investir nas áreas indígenas demarcadas. E aí sim, vamos implementar programas de desenvolvimento para eles. E aí sim, o governo vai estar presente com os seus programas, todos os seus programas sociais. Mas não, é uma briga sem fim que interessa a alguém, não a nós brasileiros. Então, eu queria deixar também meu apoio, minha solidariedade aos mestiços, porque todos nós somos mestiços, sei lá. Meu avô era negro, o meu avô de pai era negro, meu pai era bem puxado, moreno, minha mãe era... Então, esse país é uma salada geral, entendeu? A genética nossa é uma mistura. Então, acabar com esse negócio, na verdade, nós nos debruçarmos, ficamos brigando por coisas, sabe, a vida inteira, questões que acho que não são nossas do Brasil. Então, há essa indução, essa inoculação de uma desagregação, quando não há. O Brasil é maior do que isso, é maior do que essas crises. Né? Então, sabe, quando eu vejo, a gente viaja o mundo todo, né, senadora, e vê aí os conflitos étnicos, as brigas, a fome, os terremotos, não sei o quê, você vai aqui, é uma alegria geral, é o baiano malandro dançando, é o pernambucano lá da minha terra no frevo, é o carnaval, e é o futebol, sabe? E aí, para quê conflitos?
O que é que isso soma para o país? Nada, absolutamente nada. O que soma é o desenvolvimento. Nós sermos nós alimentarmos 800 milhões de pessoas, o Brasil sozinho, dos 194 países da ONU, da Organização das Nações Unidas, o Brasil sozinho alimenta dos 8 bilhões de seres humanos, que agora atingiu 8 bilhões, nós alimentamos 10% de toda a população mundial. E com a capacidade de gerenciamento para a expansão da soja, do milho. Nós somos o maior produtor de proteína do mundo. Nós somos o maior produtor de proteína do mundo e isso incomoda. Nós temos mais boi do que a gente. O Brasil, presidente, o Brasil tem mais boi do que a gente. São 220 milhões o rebanho brasileiro. A população é 214 milhões. O maior produtor de proteína do mundo somos nós. Né? Está aí a soja, já passou os americanos, está aí o milho já encostando, está aí os suínos, as aves, etc, etc, etc. Então, o que a gente precisa, minha gente, é produzir. O Brasil precisa cada vez mais se agigantar, porque nós temos, como dizia um professor meu, né, esse professor na Itália, ele dizia, nós temos o que o Brasil tem, o que o mundo não tem. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Para começar a conversa na mesa do botequim, nós temos a maior biodiversidade do planeta. E nós da Amazônia sabemos disso. Que não só tem na Amazônia, tem também no litoral, tem também no Cerrado, tem, enfim. Né? Nós somos as maiores reservas de minerais estratégicos do mundo. Nós temos as maiores reservas minerais do mundo. E 20% da água doce do planeta. Então, é o tripé, o tamborete, um tamborete de 3 pés, que não cai, não vira, entendeu? Ele é seguro, né? Para mostrar o gigantismo desse nosso país. E isso aí, na verdade, nós não podemos deixar de falar, de repetir, de cobrar, porque claro que causa essa cobiça gigantesca mundial, né? Se falou aqui até de Alcântara, eu que conheço aquele problema lá, estive lá em Alcântara, por conta dos quilombolas que estão ali, a, sei lá, 10 quilômetros lá da base de lançamento. Aquilo ali é o maior centro de lançamento de órbita baixa, como eles chamam, do mundo. Né? Então, na verdade, querem só criar conflito interno. Eu sou dos mais velhos aqui, obviamente, e via já essas coisas no passado, mas hoje parece que está se potencializando muito mais ainda, meu caro senador Plínio. Quando, na verdade, é que a gente tem que desidratar essas questões que são polêmicas, para dar ao brasileiro o que nós precisamos, 214 milhões de brasileiros que querem bem-estar, que querem alimento, que querem emprego, que querem alegria, etc, etc, etc. Então, me perdoe aí ter derivado pelo lado mais sentimental também dessa questão, né? Porque, de qualquer forma, como patriota, eu tenho esse sentimento, mas parabéns aí pela condução da CPI, eu tenho certeza que ela vai ser não impositiva, ela vai ser propositiva, né, para que possamos melhorar, na verdade, as condições do nosso país. Obrigado. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Quando o senhor fala, será que é de forma romântica, mas fala aí do possível gigantismo do Brasil com a exploração de suas riquezas naturais. Isso explica o porquê de tantas ONGs a nos sufocar, a nos amarrar com cadeados ambientais. Com a palavra, o nosso relator, o senador Márcio Bittar. Eu vou me despedir agradecendo mais uma vez. Não, mas a senhora vai falar. Eu é que vou encerrar a minha fala, a minha participação. Eu quero mais uma vez agradecer e parabenizar. Eu fico, de fato, comovido de ver como você tem pessoas que não têm um mandato de senador, não têm um mandato de deputado federal, estadual, enfim, não tem nenhuma imunidade. Eu também sou amazônica, a gente sabe da imensidão do que é a Amazônia. E você ter pessoas que não têm certas proteções que nós temos. E mesmo assim ter a dignidade e a coragem, de se arriscando, inclusive, mas defendendo, né, e dizendo aquilo que vê, aquilo que está presenciando, aquilo que acredita. Pode ter certeza que a sua participação hoje, como convidada, foi muito importante para todos nós. Ela vem com muitos dados, com muitos elementos, com vários depoimentos. Ela vem confirmar a convicção que nós temos. E aí, meu querido amigo Chico Rodrigues, eu não quero colocar nenhum reparo na sua fala,
Apenas eu quero afirmar que não se trata aqui de equívocos desse pessoal. Não se trata aqui de um grupo de ONGs muito bem intencionadas, financiadas por organismos internacionais, por fundações internacionais, as mais poderosas do planeta, que dominam a ONU. E quando Olavo de Carvalho dizia do globalismo, muitas pessoas achavam que era a teoria da conspiração, e não é. E não é. Você tem grupos hoje que descobriram na globalização que essa forma de organização supera municípios, supera estados, não tem limites regionais nenhum, estão acima mesmo do Estado. E se você vai ler os documentos e aprofundar, eles dizem isso, que para cuidar, e a desculpa é o meio ambiente, a desculpa é o meio ambiente. Porque se fosse verdadeira afirmação que a preocupação é o meio ambiente, a maior preocupação deles todos era com a China. De todos eles, que a China sozinha, e eu vou até aperfeiçoar um dado do Ricardo Salles, não é 30%, é 1/3. É um pouco mais. 1/3 de todo o CO2 que o planeta queima vem da China. E com a China não tem Noruega, não tem Alemanha, não tem Estados Unidos, ninguém. Por quê? Porque precisam do mercado chinês, de 1,5 bilhão de pessoas. Então a preocupação não é ambiental. Portanto, o vosso depoimento confirma mais ainda, não se trata de ONGs bem intencionadas, financiadas por países bem intencionados, não. Nós estamos vendo, no presente momento, que a história do homem já assistiu em todos os tempos. Império Romano, Império Persa, Império Egípcio, todos, sem exceção. Eles avançaram limites, avançaram territórios, dominaram outros povos, sempre buscando o quê? Aquilo que lhes faltava. Ou era água, ou era a mercadoria armazenada, a comida, e isso que nós estamos assistindo. Então não é, se nós tratarmos este movimento como um povo bem intencionado, mas que está errado, não é isso. Eles sabem o que estão fazendo. A situação na Amazônia é descarada. É assim, a Noruega vive de petróleo e gás. Aí ela banca o ONG no Brasil para proibir que nós tiremos petróleo e gás. Quem é que banca o Fundo Amazônico? É a Noruega. E o escaramento é tão grande que a Noruega tem uma das maiores multinacionais de exploração de minério do planeta, e capital público também, porque é uma empresa pública, que é a Hydros, recebeu no Brasil uma isenção fiscal de 6,5 bilhões e aportou no Fundo Amazônico até um dia desse 1 bilhão. Então não sobra. É o Canadá, que tem uma extração de madeira, uma atividade econômica importante para o PIB canadense, e banca a ONG no Brasil para criar embaraço para que nós não tiremos madeira. Na prática, quando nós trouxemos aqui esses elementos, e serão questionados, na prática, uma reserva Yanomami poderia explorar madeira em regime rotativo, mas no real não vai. Porque não tem licença, porque o IBAMA é dominado por eles. E como disse o Ricardo Salles, vai gente da ONG para o IBAMA, do IBAMA vai para o Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente sai e volta para a ONG, num conluio imundo que nenhum país aceita, só o nosso. Só o nosso. O Canadá é um dos fornecedores de potássio para o Brasil. Aí você vai ver o que ela acabou de apresentar. Estão lá agora o ISA, do Capobianco, que é o secretário executivo da Marina, que é do ISA, é o fundador do ISA, estão, e não é escondido, está lá. Quer dizer, eles ajudaram, contratados pelo IBGE, para fazer o novo censo, aumentando a proporção de índio na marra, para justificar a criação de outra reserva em cima de potássio. Meu Deus do céu! Agora nós nos perguntamos até onde eles vão chegar, até a hora que não sobrar mais nada. Porque da Amazônia, mais de 80%, é mais do que a Europa Ocidental, está lacrada. E repito, a preocupação não é com os índios,
que estão, como dizia meu finado e saudoso pai, estão matando cachorro a grito. Gente, como é que nós podemos nos acostumar de dizer que a merenda para os índios Yanomami não estão chegando? Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Não era para eles depender de merenda do Estado. Como é que um povo que mora em cima de minérios únicos do mundo estão passando fome? Porque foram enganados por essa turma que domina a ONG, que domina a Rede Globo. O WWF tem parceria com a Rede Globo a vida inteira. Família Marinho comanda essa empresa no Brasil. Mancomunado com universidades, numa lavagem cerebral. Eu tive ontem a honra de escutar um técnico, um funcionário de carreira, que não precisa de mim para nada, não precisa de voto, funcionário de carreira, senadora, que disse ontem, no reunião de trabalho, senadores, estava eu, o Plínio não estava, mas estava gente dele, funcionário de carreira, ter a dignidade de dizer, eu não sabia disso. Aonde eu estava era uma lavagem cerebral, e é isso. Então, não há bem-intencionados que estão errados. Não, eles sabem o que estão fazendo. Nenhum país aceitaria ter um Ministério do Meio Ambiente se transformado num gabinete de ONG. Eu já disse e vou repetir, a Marina, o Capobianco, não obedecem nem o Lula. Se tiver entre jogo as ONGs que eles fazem parte e o Lula, eles vão largar. Porque é muito maior do que isso. Está aqui o ISA do Capobianco, 137 milhões em 2 anos. Para fazer o que na Amazônia? Para criar reserva, mais reserva, mais reserva, ampliar a reserva. Por coincidência, sempre em cima de recursos minerais. Então, essa CPI, que eu repito, não vou cansar de dizer nunca, tem participação de todos nós, mas fundamentalmente foi a labuta, a persistência, a perseverança do senador Plínio, quase 4 anos e meio. Nós temos essa tarefa, primeiro, de mostrar ao Brasil que não é direita ou esquerda, é o país único no mundo que aceitou perder de graça 86% do seu território nacional, sem ganhar nada. Aí nós vamos... Mas a cesta básica, gente, pelo amor de Deus, uma região milionária como essa, não era para isso. Isso é uma vergonha. É como eu disse um dia desse, a ex-senadora do Acre, Marina Silva, que fez o nome, ela começou a carreira no Acre, o grupo dela dominou quase 30 anos. Ela começou dizendo que o desenvolvimento não podia mexer com vaca, com boi, com soja, com nada. Tinha que ser economicamente viável, ecologicamente sustentável, e depois de 30 anos vai no estado natal dela. O que ela fez? Eles tiveram a oportunidade, tiveram tudo, os 3 senadores, as prefeituras todas, o governo do estado, a ONU, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma. É como se tivesse dado a ele, toma, faça do jeito que vocês querem. E o resultado, depois de 30 anos, o estado é mais pobre, bate recorde de feminicídio, bate recorde de estupro, é o Acre, bate recorde disso. Maior índice de feminicídio, maior índice de estupro, uma das capitais mais violentas do país, Rio Branco. Parou de ser agora, sabe por quê? Nos últimos 4 anos, porque as facções entraram em acordo. Elas entraram em acordo, estavam se matando tanto, depois de anos, aí chegaram no acordo, vamos embora parar, porque está demais. Foi isso, não foi outra coisa, não foi ação do Estado brasileiro. E ao final, se nós conseguirmos mostrar ao país, pelo menos uma grande parte do país, que não é esquerda, não é direita, não é Bolsonaro, não é Lula, é patrimônio nacional. Nenhum país aceitou o que o Brasil aceita fazer na Amazônia. E aí sim, polarização, que é obrigação do Congresso Nacional, é se posicionar, legislar, que possa devolver soberania nacional sobre o subsolo brasileiro, por exemplo, devolver dignidade aos índios que se tornem, de fato, donos da área e possam viver bem dessa imensa área de terra que foi para a mão deles. E isso só é possível, querida, porque pessoas como você, que eu repito, não têm a proteção que eu tenho, não têm a proteção que nós temos no Senado, na Câmara Federal, e moram numa região cheia de pressões e mantêm a dignidade, a coragem de saírem de lá e virem para cá para dizer, é verdade, estão fazendo pressão para
transformar pessoas não indígenas em indígenas, e esse é o objetivo, é para aumentar mais terra. E ainda traz uma outra faceta, como disse a nossa senadora, quer dizer, tanta gente fala em cuidado e estão aqui trabalhando, discriminando o pardo no Brasil. Uma das maiores riquezas que o Brasil tem, além do seu potencial mineral, terra, etc. e tal, é a capacidade que o Brasil teve da miscigenação, que é única no mundo, do tamanho que é a nossa, né? E trouxeram da Europa para cá, das escolas marxistas, de Frankfurt, etc., trouxeram para cá a política identitária, que só faz nos dividir, só faz criar ódio, só faz criar divisão entre irmãos que somos. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado, e nos acompanhem. Ao final, essa comissão vai propor, liderada pelo Plínio, medidas legislativas que possam minorar as questões que hoje a gente sofre tanto na Amazônia. Muito obrigado, estou satisfeito. Para quem começou a acompanhar da metade para o fim ou agora, a nossa convidada de hoje, que vai para suas considerações finais, é a senhora Euderli Fidelis Castro Saleão, presidente do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro e presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos de Manaus. Foi a nossa convidada, lhe agradeço muitíssimo a sua participação, que foi fundamental para a gente continuar nessa luta. Suas considerações finais. Obrigado, Velho. A gente que agradece, né, uma honra, né, para a gente estar aqui no Senado, nessa CPI das ONG. As ONG visam tomar a Amazônia. E, para isso, é preciso demarcar, é preciso criar áreas de APP, é preciso viabilizar a economia, né? E aí eu digo ao senador que antecedeu ao nosso relator, a identidade mestiça era a identidade nacional brasileira, que há 20 anos atrás entrou um governo que racializou o país, dividindo o país em raças, pretos, quilombos, indígenas, e não pode existir o mestiço, porque o mestiço, ele une, por isso que diz que a mestiçagem une a nação, e com isso elimina a discriminação, porque nós somos esse povo dessa mistura. E aí também eu queria dizer, antes de encerrar, que a questão do marco temporal é imprescindível, porque vai resolver essa situação que está acontecendo não só no Amazonas, mas no país todo. O marco temporal impede que crie associações indígenas, bancado pelas ONG, né? E vai dar, com isso, o verdadeiro valor e a valorização que os indígenas merecem, os verdadeiros indígenas, que realmente, né, estão lá. Muitas vezes não recebem nada, como foi relatado, a cesta básica não chegando no seu reduto. Mas dinheiro das ONG tem bastante, né, para estar querendo, né, racializar, mas o verdadeiro indígena sofre na sua base, né, não recebendo saúde, alimentação de qualidade, ele sofre. Não tem estrada, não tem esgoto, não tem água, assim como os mestiços. E aí eu solicito, né, que o marco temporal seja aprovado nesse Senado, porque a gente vai realmente avançar e dar luz ao povo mestiço e ao povo indígenas, os que realmente são indígenas, tá? E aí também, respondendo ao senador Chico Rodrigues, a ideia é inviabilizar o Brasil. A ideia é tornar um Brasil sem produção. E assim, as ONGs estrangeiras, como lá no Amazonas, que quando dá 18 horas, senador, a gente não consegue mais acessar a estrada que vai para Roraima. Mas as ONG não. As ONG, a gente vê drone, a hora que eles querem, eles chegam lá, passam, né? E nós, brasileiros, não temos direito de ir e vir na nossa própria terra. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso senador,
que eu tenho mais orgulho dele ainda, senador Primo Valério, agradecer a cada senador aqui que se dispôs a nos ouvir, as nossas denúncias, e o que nós queremos, enquanto povo mestiço, é o nosso direito assegurado de permanecer em nossas terras. Muito obrigada.